8 de abril de 1943. 8.230 metros acima de Caen, França. O ar é tão fino que parece cortar o rosto, e o sol nasce por trás de um tapete de nuvens rasgadas, tingindo tudo com um brilho metálico. O ronco grave de dezenas de motores radiais Pratt & Whitney R2800 vibra pelo céu. Um som que, naquela manhã, soldados alemães no solo ainda não conseguem identificar. Mas vão. E quando entenderem o que está vindo, alguns cairão de joelhos. O primeiro a aparecer é um ponto escuro no horizonte. Depois, 2. Depois, 20. E então, quando o clarão refletido nas asas começa a ricochetear entre as nuvens, fica impossível ignorar. Eles estão chegando rápido demais para serem caças alemães. Você quase sente o vento gelado entrando pelas brechas da fuselagem de um deles, o P-47 Thunderbolt do tenente-coronel Robert Bob Johnson, enquanto ele ajusta os controles, baixa ligeiramente o nariz e se prepara para mais um dia de combate sobre a Europa ocupada. Abaixo, no campo lamacento perto de uma pequena estrada rural, um grupo de soldados da Luftwaffe interrompe suas tarefas. Eles ouviam rumores há semanas sobre novas formações de caça americanas, mas rumores são fáceis de ignorar. Agora, porém, não há como negar, algo colossal está cruzando o céu. Um dos soldados, jovem, rosto sujo de combustível e mãos calejadas, ergue um binóculo desgastado. Ele ajusta o foco. O que vê faz sua respiração travar. Não é apenas uma formação de bombardeiros, são as escoltas, e eles são gigantes. As asas largas, o nariz pesado, a silhueta robusta, P-47 Thunderbolts brilhando como lâmina sob o sol da manhã. Um sargento atrás dele murmura, incrédulo: "Isso não é possível, eles não podem ser tão grandes e tão rápidos." Acima deles, Bob Johnson acompanha a formação de B-17s que atravessa a rota para atacar instalações industriais vitais para o esforço de guerra alemão. Ele sente o motor vibrar como um animal vivo, sente o peso do Thunderbolt puxando-o para baixo a cada curva, sente a confiança que só um avião daquele porte pode dar. O P-47 não é elegante, não é leve, é um martelo de aço, e hoje ele será usado como tal. No rádio, a voz de um dos pilotos do esquadrão quebra o silêncio elétrico. Contato visual, possível interceptação a nordeste. Johnson olha para o ponto indicado e lá estão eles, Bf-109 e Fw-190 subindo, tentando ganhar posição de ataque. Era previsível, mas naquela manhã algo seria diferente, muito diferente. Enquanto os caças alemães iniciam sua subida agressiva, os soldados da Luftwaffe no solo testemunham um fenômeno que nunca haviam presenciado. Os Thunderbolts não se movem para evitar o confronto. Eles avançam, direto na direção dos inimigos. O jovem soldado com o binóculo solta um palavrão baço. Os aviões americanos mergulham como se fossem indestrutíveis, como se desafiassem qualquer lógica militar. E, de certo modo, eram. O primeiro impacto visual acontece em segundos. O trovão de metralhadoras calibre 50 varre o ar como se rasgasse o próprio céu. Os Fw-190 tentam quebrar a formação inimiga, mas cada manobra é respondida com força bruta. Um dos caças alemães explode em uma esfera de fumaça negra e o estrondo ecoa até o solo, onde a poeira se ergue em pequenas colunas. Os soldados no chão recuam instintivamente. Um deles tropeça, cai de joelhos na lama. O binóculo bate no peito, pendendo da correia. Seus olhos continuam presos ao céu, um céu agora dominado não pela Luftwaffe, mas por algo muito maior, muito mais numeroso, muito mais inevitável. Eles não têm medo, sussurra o sargento, quase sem voz. E não tinham mesmo. O P-47 podia absorver danos absurdos, descer como um meteoro, subir como um titã e ainda escoltar bombardeiros por distâncias que os caças alemães simplesmente não conseguiam igualar. E os homens no solo, homens acostumados a ouvir que a Luftwaffe era invencível, agora assistiam ao impossível. Lá em cima, um Bf-109 tenta uma última manobra desesperada, mergulhando para escapar. Bob Johnson vê, pressiona o disparador. Traços brancos cortam o céu. O caça alemão arqueia, perde o controle e seus destroços caem girando como um pedaço de carvão incandescente.
Um segundo soldado alemão no solo cobre o rosto com as mãos por um instante. Outro aperta o capacete como se tentasse bloquear o som crescente dos motores aliados. Mas não há como bloquear, não há como negar. Aquilo não era apenas mais uma missão. Era uma declaração. E todos os homens presentes, no ar ou no solo, sabiam disso. Os Thunderbolts passam por cima deles como uma muralha viva, uma força que a Alemanha simplesmente não consegue mais igualar. E nesse momento, enquanto os ecos dos motores se afastam, a percepção começa a tomar forma, lenta, dolorosa e inegável. A Luftwaffe está perdendo o céu. E quando se perde o céu, tudo o mais começa a ruir. Mas o que Bob Johnson testemunharia nos minutos seguintes e o impacto psicológico que isso causaria nos soldados alemães tornaria essa manhã ainda mais decisiva. O som dos motores aliados ainda reverbera nas cabeças dos homens da Luftwaffe como um eco persistente. O campo de batalha, que até então havia sido uma arena dominada pelos céus de aço da Alemanha, começa a mudar. O choque que tomou conta dos soldados no solo reflete o que está acontecendo nos céus. Lá em cima, a primeira onda de ataques já está se distanciando, mas os alemães não podem mais negar. A guerra aérea já não é mais a mesma. Os pilotos da Luftwaffe, muitos deles veteranos, estão começando a perceber algo profundo. Talvez mais do que uma simples derrota momentânea. Uma mudança fundamental está acontecendo. A supremacia aérea que eles haviam dado por garantida por tanto tempo começa a desmoronar. Não são apenas os números, nem os novos modelos de aeronaves aliadas que são impressionantes. São os próprios P-47 Thunderbolts, que os aviadores da Luftwaffe tinham subestimado desde o início. Vários pilotos de caça alemães, como o Oberleutnant Hans Müller, um veterano de combate que já havia destruído dezenas de bombardeiros aliados, são os primeiros a experimentar o que parecia impossível, a invulnerabilidade do P-47. Eles não param de vir, diz Müller pela rádio, sua voz misturada com a frustração. Ele acaba de tentar uma manobra de alta velocidade para escapar de um Thunderbolt, mas o caça americano simplesmente o segue, sem esforço. O P-47 não é rápido como um ME-109, mas a resistência de sua estrutura e a quantidade de munição que carrega tornam-no um adversário impossível de desviar. Müller tenta mais uma vez, mas agora ele está sendo acompanhado por um som que ele não conhecia até aquele momento, o som da sua própria destruição. O P-47 do tenente-coronel Robert Bob Johnson, já no encalço de outro Bf-109, o intercepta com precisão fatal. O som das metralhadoras calibre .50 estoura pelo rádio e o avião inimigo explode em uma bola de fogo, desaparecendo de vista. Enquanto o Bf-109 desintegra, a realidade começa a cair sobre os pilotos da Luftwaffe. Eles não estão mais no controle dos céus. Os aliados possuem o céu e com isso podem atacar onde e quando quiserem. Não importa a bravura ou a experiência de cada piloto. O que está em jogo agora são os números e o poder das armas, algo que os alemães não podem mais igualar. No solo, a situação não é melhor. Soldados da Luftwaffe, que até então acreditavam que os aviões americanos eram uma ameaça esporádica, começam a ver uma nova realidade. As unidades de defesa antiaérea, compostas por homens em postos improvisados, observam como os P-47s voam sobre suas cabeças. Em alguns momentos, até os caças inimigos são alvejados, mas nada parece ser suficiente para deter as ondas de Thunderbolts que continuam a avançar. Em um momento, o jovem soldado com o binóculo, que havia caído de joelhos minutos antes, observa mais uma passagem da formação de Bob Johnson. Ele levanta a cabeça com um novo entendimento. Não temos mais o controle do ar, ele pensa, ainda em choque. Ele sente a sensação de desespero em seus ossos. Pela primeira vez, ele percebe o que significava perder o céu. A Luftwaffe já não dominava mais a guerra aérea. Mais do que isso, ela estava perdendo terreno. Os soldados ao redor do jovem começam a sussurrar uns aos outros, como se suas palavras, suas dúvidas, pudessem salvar a situação. Talvez os americanos estejam apenas brincando, diz um deles, mas a voz é fraca. Isso deve ser algum truque. Mas ele sabe, em seu íntimo, que não é um truque.
É a realidade da guerra que chegou, e ela está além do que qualquer um deles podia prever. É em momentos como esse que as sombras da dúvida começam a se espalhar nas mentes dos homens, tanto no céu quanto na terra. Os pilotos da Luftwaffe, que antes acreditavam em sua invencibilidade, agora se veem à mercê de uma força aérea inimiga que cresce a cada dia. O tenente-coronel Johnson, a centenas de metros de altitude, não sabe, mas sua batalha em cada combate está começando a ter um impacto psicológico devastador sobre os homens da Luftwaffe. Os ventos da guerra não são mais favoráveis a eles. E os aviadores alemães, acostumados a dominar os céus, agora começam a perceber que o destino da batalha aérea não está mais em suas mãos. Mas seria essa a única mudança? O que viria a seguir, à medida que as forças aliadas ganhavam supremacia aérea, poderia ser mais devastador do que apenas os combates aéreos? Porque no momento em que a Luftwaffe perde os céus, o que acontece em terra se torna irreversível. Com o passar das horas, a sensação de desamparo se instala de forma cada vez mais profunda entre os soldados e pilotos da Luftwaffe. O céu, que um dia fora o seu domínio, agora se tornara uma prisão de ferro, sem saída. Os sons de motores aliados não mais os alertam para um ataque iminente. Eles são os ataques, e eles estão em toda parte. Os campos de batalha no solo são atormentados por ataques constantes, mais incessantes do que qualquer um poderia ter imaginado. Os bombardeios de precisão, que até então haviam sido uma raridade, tornam-se rotina. As formações de P-47 Thunderbolts, sempre protegendo os B-17 Flying Fortress, cruzam o céu com uma confiança esmagadora, derrubando qualquer tentativa de interceptação feita pelos caças alemães. Mas, além disso, há algo ainda mais devastador que começa a tomar conta do espírito dos aviadores da Luftwaffe. No comando de uma base aérea na Normandia, o Oberleutnant Miller, o piloto veterano que havia enfrentado Bob Johnson na manhã fatídica, começa a perceber algo que vai além da simples falta de recursos ou da incompetência dos pilotos que ele comanda. Ele percebe que seus homens, acostumados com a velocidade e a agilidade dos ME-109, agora se veem incapazes de lutar contra os Thunderbolts. E o pior, eles sabem disso. Miller observa o rosto cansado de um de seus jovens pilotos, que, com os olhos fixos no horizonte, não diz uma palavra. O piloto, há semanas sem descanso, já não tem mais a certeza de sua própria habilidade. Ele sabia o que vinha a seguir. Qualquer voo contra os aliados agora significava uma batalha perdida, e ele não queria morrer sem sentido. A moral entre os homens da Luftwaffe se deteriora rapidamente. Os pilotos mais experientes tentam esconder sua angústia, mas até eles começam a sentir o peso de algo que jamais haviam experimentado antes: dúvida. A dúvida de que poderiam perder não só uma batalha, mas uma guerra inteira. A guerra aérea, que era o pilar da supremacia do eixo, agora estava em queda livre. Em uma das bases avançadas, o sargento Hans Weber se encontra com alguns de seus camaradas após o retorno de um patrulhamento. O ar está pesado com o cheiro de gasolina e óleo queimado. Eles ainda não falam sobre os Thunderbolts, não querem dar mais poder a algo que não entendem, mas todos sabem o que aconteceu. Eles estão em toda parte, diz um dos homens, enquanto se joga na grama exausto. Eu vi um P-47 em nossa formação, e ele não parecia nem se importar que estávamos lá, só caindo em cima de nós, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sorri, mas o sorriso é vazio. Eu pensei que a Luftwaffe fosse invencível. Era isso que estava em jogo agora, a moral. Não eram mais os aviões, nem os números, era a confiança. A confiança de um exército inteiro que até aquele momento acreditava que a vitória estava apenas a uma batalha de distância. Mas essa confiança estava se desintegrando a cada novo ataque, a cada novo dia. E não havia mais como ignorar. A guerra estava mudando e eles estavam ficando para trás. Em um hangar, os aviões ME-109 por um momento parecem fora de lugar. A pintura desgastada e as asas sujas de óleo refletem uma realidade cruel. Esses aviões, que haviam sido os heróis do ar, agora parecem lentos, antiquados. Os pilotos da Luftwaffe começam a perceber que não podem mais contar com o domínio aéreo.
O pesadelo que antes havia se limitado ao campo de batalha, agora está entrando em seus cérebros, minando sua confiança, minando sua capacidade de lutar. E o efeito não se limita apenas aos pilotos. Os soldados de terra começam a questionar o que viria a seguir. Eles, que estavam acostumados a lutar sob a proteção da supremacia aérea da Luftwaffe, agora se veem expostos. Sem as forças aéreas para proteger os flancos, os ataques aéreos aliados tornam-se um novo tipo de pesadelo, muito mais intimidador. E o efeito não se limita apenas aos pilotos. Os soldados de terra começam a questionar o que viria a seguir. Eles, que estavam acostumados a lutar sobre a proteção da supremacia aérea da Luftwaffe, agora se veem expostos. Sem as forças aéreas para proteger os flancos, os ataques aéreos aliados tornam-se um novo tipo de pesadelo, muito mais intimidador. Os bombardeios de precisão tornam-se mais frequentes, mais certeiros. As bombas caem sobre alvos estratégicos com uma eficiência aterradora, destruindo fábricas, linhas de suprimento e, mais importante, o espírito de luta de uma nação que já começa a duvidar de sua própria força. É nesse momento que o comandante de uma base de treinamento, o major Friedrich Becker, realiza uma reunião com seus oficiais. As palavras que ele diz têm o peso de um ultimato. A Luftwaffe não pode mais depender apenas de suas forças aéreas para garantir a vitória, ele diz, tentando manter uma postura firme, mas a tensão em sua voz é inegável. Agora é a nossa habilidade de lutar em todos os campos que fará a diferença. Ele sabe, porém, que o que ele está dizendo é apenas um consolo. Nenhuma quantidade de reações rápidas ou tentativas de recuperação será suficiente para mudar o fato mais devastador. A Luftwaffe está perdendo o controle do céu. Mas, entre os soldados e aviadores da Luftwaffe, algo mais sombrio começa a crescer. Eles não estão apenas enfrentando um inimigo mais forte, mais numeroso. Estão enfrentando algo que nenhum soldado em guerra está preparado para lidar: a perda do que acreditavam ser invencível. E à medida que a moral se desintegra, a força militar começa a perder sua coesão. O que vem a seguir, à medida que a Alemanha luta para manter a terra que ainda controla, será um teste de resistência, não apenas para suas forças armadas, mas para a própria nação. 13 de junho de 1943, 10.000 metros acima de Reims, França. O céu está nublado e pesado. O calor do verão europeu pesa sobre as asas dos P-47 Thunderbolts, que continuam a sobrevoar em formação como uma força implacável, predatória. A guerra, que parecia um confronto de titãs nas primeiras semanas de 1943, agora era uma questão de sobrevivência. Não mais para os aliados, mas para a Luftwaffe, que estava perdendo a luta a cada hora. Robert Bob Johnson, que até então havia enfrentado a aviação alemã com coragem e estratégia impecáveis, agora não vê mais os caças da Luftwaffe como adversários, mas como fantasmas. Cada voo parecia confirmar a inevitabilidade de uma derrota que nem os mais ousados membros do eixo haviam imaginado quando a guerra começou. Enquanto ele sobrevoa as linhas de frente, as explosões dos bombardeios aliados são visíveis abaixo, mas a maior destruição ocorre no campo psicológico da guerra. A Luftwaffe não consegue mais contestar a supremacia aérea. Os pilotos, outrora confiantes em sua habilidade, agora lutam não contra os aviões aliados, mas contra a percepção de que a derrota não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade iminente. O jovem soldado de antes, o que caíra de joelhos ao ver a formação de P-47s, agora está em uma trincheira, observando o céu com um olhar vazio. Ele não sabe o que mais esperar. As ordens não param de chegar, avançar, lutar, mas há uma diferença nas palavras agora. Antes, os soldados sabiam que poderiam resistir. Agora, a sensação de estar lutando contra algo muito maior, contra algo que está além da habilidade humana, começa a corroer suas esperanças. E no alto, os pilotos da Luftwaffe já não sabem mais onde estão, nem o que devem fazer. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. O que não sabiam era que estavam prestes a ser forçados a abandonar os céus, à medida que os ventos da guerra se tornavam implacáveis. O verdadeiro ponto de virada não estava no que os aviadores podiam ver, mas no que eles sentiam. O peso da derrota iminente, a consciência de que a Luftwaffe nunca mais dominaria os céus da Europa.
Em uma base avançada alemã, o capitão Hans Weber, que havia acompanhado o jovem soldado, observa o céu. Suas palavras são frias, mas carregadas de resignação. Estamos perdendo o controle, ele diz, mais para si mesmo do que para os outros. Não há mais espaço para o medo, Weber, diz um de seus soldados, um jovem de rosto pálido. Só a aceitação. Weber encara os céus novamente. Ele percebe, então, que não existe mais resistência real. A Luftwaffe, que até meses atrás parecia invencível, estava sendo forçada a aceitar uma nova realidade. Eles estavam perdendo a guerra aérea e, com isso, estavam sendo empurrados para uma nova fase do conflito, onde a luta seria nas linhas de frente, e lá, a supremacia aérea já não estava mais a seu favor. Mas não é só isso que Weber percebe naquele momento. O colapso psicológico da Luftwaffe agora está sendo sentido em todas as frentes. Aqueles que ainda se mantêm de pé não são mais os mesmos. Eles foram moldados pela dúvida, pelo medo e pela compreensão de que a guerra não pode mais ser vencida da forma como haviam planejado. Ao mesmo tempo, em cada formação de P-47 Thunderbolts, um piloto de cada vez percebe o impacto de sua missão. Quando Johnson observa os destroços de um Bf-109 caindo do céu, sua expressão permanece inalterada. Não há celebração, não há vitória. Há apenas a conscientização de que ele está participando de algo maior que ele mesmo. O peso da missão já não está mais em garantir a vitória, mas em garantir que o futuro da guerra será decidido nos campos de batalha, onde as decisões estratégicas de Hitler e seus generais se tornam cada vez mais difíceis de implementar. À medida que os meses se arrastam, o desespero toma conta dos comandantes da Luftwaffe. Em setembro de 1943, um grande encontro de oficiais é realizado em Berlim para discutir a situação desesperadora. Já não há mais questionamentos sobre a perda do domínio aéreo. Em vez disso, o foco agora está em uma desesperada tentativa de reorganização. Mas o espírito já está quebrado. Em cada rosto, a mesma expressão. Não mais um líder destemido, mas um homem que sabe que a luta é agora uma questão de tempo. Dentro dos quartéis-gerais do Eixo, o comandante Hermann Göring, que uma vez foi o braço direito de Hitler no comando da Luftwaffe, vê seu império desmoronar. Ele sabia que, sem o domínio do ar, a guerra estava perdida para a Alemanha, mas ainda assim ele não pode fazer nada para mudar o curso. A falta de inovação e a crescente superioridade aérea dos aliados são problemas que não podem ser resolvidos rapidamente. Enquanto isso, a realidade nos campos de batalha começa a se tornar mais clara. As forças aliadas, agora com total liberdade para atacar de forma aérea, se preparam para invadir o território da Alemanha de forma definitiva. As forças do Eixo, incapazes de impedir esses ataques, sentem o peso de uma derrota quase irreversível. A verdadeira batalha agora será pelo que resta do império de Hitler, pelo que ele ainda consegue manter. Mas isso é apenas uma questão de tempo.